Eu sou tia de Arquituros. Falarei com você agora. Sim, um novo esplendor está nascendo na Terra, e o lugar mais claro para testemunhar sua chegada é dentro do próprio ser humano. Ao longo de muitas eras, a humanidade olhou para o horizonte em busca da próxima grande virada e, ao fazê-lo, muitos aprenderam a observar o mundo exterior em busca de confirmação, de resgate, de permissão, de um sinal suficientemente grande para justificar a crença de que uma era superior estava finalmente se aproximando. Uma revelação mais suave e muito mais íntima está se abrindo agora, e pede para ser compreendida em termos simples. O nascimento que vocês aguardavam está ocorrendo dentro das pessoas antes de tomar forma reconhecível dentro de instituições, culturas e estruturas coletivas. O primeiro santuário da Terra nesta nova era é a câmara interior do ser humano, onde a fonte permaneceu silenciosamente o tempo todo, aguardando uma acolhida mais plena e uma presença humana mais profundamente presente. Durante um longo período de tempo, muitos em seu mundo foram condicionados a acreditar que a transformação ocorre como um evento quase inteiramente externo ao indivíduo, e assim a linguagem espiritual passou a estar ligada à espera. As pessoas aprenderam a ter esperança, a interpretar sinais e a adiar sua própria chegada interior até que algo dramático acontecesse. Um entendimento mais refinado está amadurecendo agora, e traz consigo uma calma que muitos de vocês já começaram a notar. O renascimento maior se manifesta como uma ignição interior, como um brilho silencioso na percepção, como uma reordenação de motivações e como uma renovada intimidade com o sagrado. Assim, a fase inicial da nova era pode parecer modesta aos olhos de fora. Uma pessoa se torna mais honesta. Outro se torna menos disposto a trair o próprio conhecimento. Outra pessoa começa a falar com mais clareza, escolhendo com mais cuidado e retirando o consentimento antigo da distorção. Essas mudanças podem parecer pequenas para uma cultura treinada para venerar o espetáculo, mas são exatamente os sinais de que uma nova ordem está surgindo no mundo por meio dos seres humanos. A memória está no cerne deste nascimento. O que está emergindo dentro de muitos de vocês não é algo estranho, importado ou acrescentado de outro lugar. Um conhecimento latente está retornando ao primeiro plano da experiência vivida. Por baixo da personalidade e do papel social, por baixo das partes defendidas e das partes adaptativas, uma identidade mais original permaneceu intocada, e essa identidade sempre pertenceu à união. A fonte nunca esteve longe de você. A inteligência sagrada jamais se negou à humanidade. A ausência nunca foi o problema central. A habitação era. A humanidade aprendeu a viver na superfície de si mesma, e agora está aprendendo a habitar mais profundamente o seu interior. Por essa razão, muitos de vocês carregam a sensação de que algo está retornando, mesmo que nenhuma memória física possa explicá-lo completamente. O que retorna primeiro é a consciência do vínculo indissociável entre o seu ser e aquele de quem o seu ser surge. Juntamente com isso, vem o reconhecimento de que sua existência nunca foi espiritualmente órfã. Mais profundamente, surge a compreensão de que aquilo que há de mais verdadeiro em você sempre pertenceu à totalidade. Uma vez iniciada essa lembrança, ela não permanece abstrata por muito tempo. As evidências práticas começam a surgir em lugares comuns. A falsa impressão se torna cada vez mais grave. O exagero perde a sua graça. Manter uma identidade impecável torna-se cansativo. Muitos descobrem que os antigos hábitos de gestão de imagem já não trazem satisfação, porque a alma se cansa de ser representada por aquilo que é parcial, estratégico ou artificialmente construído. A fala, portanto, se transforma. As opções começam a se simplificar. Os motivos tornam-se mais fáceis de examinar. O apetite por complicações desnecessárias começa a diminuir. Algo dentro do ser humano simplesmente se torna menos suscetível à distorção. Muitos de vocês já sentiram isso como uma crescente incapacidade de dizer o que não querem dizer, de permanecer onde seu conhecimento interior já se retirou ou de continuar a disfarçar circunstâncias que claramente exigem sinceridade.
Os valores também começam a se reorganizar. A atenção começa a se desviar daquilo que impressiona e a se voltar para aquilo que nutre. A profundidade torna-se mais atraente do que a aparência. A presença torna-se mais valiosa do que o desempenho. A bondade simples começa a revelar seu imenso valor. Muitos de vocês já descobriram que aquilo que antes parecia sucesso pode se tornar estranhamente vazio quando a satisfação pessoal começa a aumentar. O elogio deixa de ter o mesmo efeito quando está desvinculado da integridade. A sensação de conquista é incompleta quando exige autotraição. Até mesmo o desejo de ser visto pode se transformar em uma aspiração mais serena. Viver de uma maneira que seja autêntica, útil, gentil e interiormente harmoniosa. Essa mudança é um dos indicadores mais claros de que a autoria sagrada está começando a surgir em uma pessoa. Por autoria sagrada entendemos o retorno do eu mais profundo como o verdadeiro autor da conduta, da fala, do serviço, da criação e dos relacionamentos. Muitos confundiram esse tipo de despertar com um estado de êxtase temporário, e isso nos leva a uma distinção importante. O despertar inicial e a vivência desse despertar estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Algumas pessoas experimentaram uma súbita expansão da percepção, uma inesperada onda de clareza, um período de ternura incomum ou uma breve temporada em que a proximidade da fonte se tornará inconfundível. Essas experiências são preciosas e podem mudar completamente a vida. No entanto, a jornada que a humanidade tem pela frente exige mais do que uma experiência transcendental. Solicita-se a materialização. A materialização começa quando o vislumbre é acolhido na forma cotidiana. Uma única e profunda percepção torna-se um novo padrão para a fala. Uma temporada de introspecção e intimidade se transforma em uma nova forma de escutar. Uma súbita sensação de união sagrada se torna uma nova forma de se relacionar com outro ser humano, com o trabalho, com o dinheiro, com a família, com a comunidade e com o próprio mundo interior. Aquela primeira faísca diz: veja o que é possível. A encarnação responde: então vivamos de acordo com isso. É aqui que muitos buscadores sinceros se encontram em um aprendizado muito humano. Um vislumbre elevado pode surgir em uma hora, enquanto a materialização é construída ao longo de meses e anos de escolhas reais. A revelação em si pode ser repentina. O personagem aprende a lidar com essa revelação por meio da repetição cotidiana. Ao redor da mesa da cozinha, a corporeidade pede paciência. Em caso de desacordo, a corporeidade exige firmeza. Durante o sucesso, a vivência exige humildade. Em pensamento íntimo, a corporeidade exige pureza. Na presença de crianças, a corporeidade exige delicadeza. No trabalho, a corporeidade exige integridade. Em meio à incerteza, a corporeidade pede companhia interior em vez dos antigos reflexos de pânico ou controle. Dessa forma, uma era superior entra em existência prática. O sagrado torna-se duradouro em ambientes comuns, porque é nesses lugares que a união interior deixa de ser um conceito e se transforma em substância vivida. É por isso que a presente passagem pela Terra carrega um significado tão imenso. A humanidade entrou numa era em que o refinamento interior deixou de ser um interesse secundário reservado a uma pequena minoria espiritual. O aprimoramento interior está se tornando o motor oculto da mudança civilizacional. Casas, escolas, economias, governança, medicina e estruturas comunitárias assumem a forma das qualidades humanas que as constroem. Tudo o que permanece sem ser examinado no indivíduo acaba por se refletir no coletivo. Tudo aquilo que se torna estável, generoso, maduro e internamente ordenado no indivíduo também começa a reverberar externamente. A arquitetura futura do seu mundo está sendo esboçada nos bastidores muito antes de ser votada, construída, ensinada ou institucionalizada. A qualidade de uma civilização é consequência direta da qualidade de vida de seu povo. O aprimoramento individual, portanto, não é uma fuga do serviço coletivo.
Poucas formas de serviço são tão puras. Gradualmente, então, começa a se formar uma compreensão mais profunda da responsabilidade. A responsabilidade, neste sentido mais elevado, tem muito pouco a ver com o fardo e muito a ver com a autoria. Cada pessoa se torna mais consciente de que o tom de voz que usa, os padrões que aceita, a qualidade de sua palavra, o cuidado com que trata os outros e a honestidade com que se comporta contribuem para o tipo de mundo que pode se formar ao seu redor. Um ser humano que se tornou interiormente disponível à fonte traz uma atmosfera diferente para cada cômodo, cada lar, cada conversa e cada ato de cuidado. Essa pessoa não precisa anunciar que se transformou. Seu modo de ser começa a falar por si mesmo. O que eles permitem, o que eles recusam, o que eles abençoam e o que eles silenciosamente rejeitam, tudo isso começa a moldar o ambiente coletivo de maneiras sutis, porém poderosas. Uma nova era é construída por pessoas assim muito antes de o mundo ter linguagem suficiente para descrever o que está testemunhando. Vários de vocês já começaram a perceber que os antigos métodos de ascensão social não têm mais o mesmo apelo de antes. A ambição sem dedicação é algo árido. Influenciar sem ter uma base sólida interior é instável. A inteligência sem sabedoria parece incompleta. O ser humano começa a se lembrar de que o poder nunca foi concebido para existir separadamente da reverência, que a capacidade amadurece melhor na companhia da ternura e que a conquista adquire a dignidade que lhe é devida quando permanece unida ao cuidado com o todo. À medida que esses reconhecimentos se aprofundam, um tipo diferente de maturidade torna-se possível. As pessoas começam a fazer perguntas melhores. Não se trata apenas de até onde posso ir, mas que qualidade do ser me acompanha aonde quer que eu vá. Não se trata apenas de perguntar quanto posso construir, mas que espírito está sendo incorporado naquilo que eu construo. Não se trata apenas de perguntar será que eu consigo, mas que parte de mim está escrevendo a definição de sucesso. Uma etapa posterior desse nascimento envolve tornar-se interiormente habitável para a ordem divina. Essa frase merece atenção. Tornar-se interiormente habitável não significa tornar-se impressionante, impecável ou espiritualmente ornamentado. Na prática, tornar-se interiormente inabitável significa tornar-se disponível. Essa disponibilidade surge quando uma pessoa se torna suficientemente lúcida, sincera, equilibrada e compassiva para que o padrão superior da vida possa fluir através dela sem ser constantemente distorcido pela vaidade, impulsividade ou fragmentação. O interior de suas casas não está mais abarrotado por lealdades conflitantes. Seus motivos são menos controversos. A fala deles é menos poluída por excessos. Sua vontade está menos atrelada à autopromoção. A presença deles transmite uma sensação de tranquilidade que permite aos outros se acalmarem, respirarem e se reconectarem consigo mesmos de forma mais plena. Essas pessoas se tornam um terreno seguro sobre o qual uma cultura mais sábia pode ser construída. Eles podem ter uma aparência bastante comum. Contudo, a sua organização interior torna-os silenciosamente revolucionários, porque esse tipo de ordem se propaga. Em todo o mundo, cada vez mais pessoas estão entrando nos estágios iniciais dessa reordenação, e é por isso que pedimos que levem a sério os humildes sinais de amadurecimento interior. Ter mais cuidado ao se expressar pode ser mais importante do que uma declaração pública dramática. Uma família que opta por padrões de relacionamento mais saudáveis pode ser mais importante do que 1000 grandes intenções jamais concretizadas. Um artesão construindo com reverência, um professor guiando com sinceridade, um pai pedindo desculpas honestamente, um curandeiro servindo sem ganância, um amigo se tornando confiável de novas maneiras, um líder ouvindo mais profundamente antes de agir, essa é a nova era em sua forma mais visível. A humanidade muitas vezes espera que o sagrado se anuncie com grandeza. Muitas vezes, tudo começa por se tornar confiável em forma humana. Portanto, entendam bem, meus queridos amigos,
A era que agora se inicia nasce, em primeiro lugar, nas pessoas que se dispuseram a viver a partir daquilo que lhes é mais genuíno. Por meio dessa disposição, um novo brilho permeia a linguagem, o trabalho, os relacionamentos, a responsabilidade, a criação e a cultura, e a conduta diária se torna o berço da civilização futura. Ao longo de muitos ciclos da alma, a memória de Atlântida permaneceu próxima da consciência humana, às vezes aparecendo como lenda, às vezes como saudade e às vezes como uma dor silenciosa que surge sem explicação clara, e o que retorna através dessa memória nesta hora é um convite para compreender a lição que ela ainda carrega com notável clareza. Uma cultura pode tornar-se altamente qualificada, artisticamente refinada, tecnicamente capaz e exteriormente graciosa, enquanto já se distancia do centro sagrado que, em primeiro lugar, tornou seus dons seguros. Atlântida alcançou alturas extraordinárias porque seu povo tinha muito conhecimento sobre forma, padrão, refinamento e o funcionamento sutil da vida, mas o ponto de virada crucial ocorreu quando a reverência deixou de ocupar o lugar central. A habilidade permaneceu, a capacidade permaneceu, a conquista permaneceu. Outra influência começou a guiar esses dons, e essa mudança silenciosa, embora fácil de passar despercebida a princípio, alterou tudo o que se seguiu. Acordos ocultos que permeiam uma civilização geralmente moldam seu futuro muito antes que eventos públicos revelem o que vem acontecendo em seu interior. Sob as camadas visíveis de liderança, educação, comércio, arquitetura, rituais e vida familiar, toda a sociedade carrega uma história mais profunda sobre o que é poder, o que são os seres humanos, para que serve o conhecimento e o que merece o lugar de maior honra. Atlântida oferece uma lição valiosa aqui, porque mostra à humanidade algo que muitos só agora estão aprendendo a reconhecer com mais clareza. Um povo pode possuir uma capacidade imensa e ainda assim necessitar de uma maturidade mais profunda para exercer essa capacidade com sabedoria. Grande parte da genialidade atlantiana provinha do contato real com uma ordem superior, com harmonias, princípios de cura, geometria e inteligência sagrada. Contudo, surgiu uma cisão gradual entre esses princípios superiores e o desejo humano de possuir, elevar, controlar e distinguir o eu. A partir desse momento, teve início o declínio civilizacional. O que antes fluía como comunhão começou a se tornar propriedade. O que antes era visto como responsabilidade começou a se tornar repugnante. O que antes era servido como serviço, passou a ser exibido. No centro dessa deriva estava um único mal-entendido, embora seus efeitos se espalhassem por todas as partes da vida coletiva. Atlantis começou a dar igual importância a duas autoridades rivais. De um lado estava a origem divina viva, da qual emana toda a ordem genuína. Por outro lado, estava a vontade individual da personalidade, da instituição, da classe dominante, da mente talentosa ou da mão tecnicamente capaz. Enquanto a primeira permanecesse como principal, a segunda poderia servir perfeitamente. O talento humano, a invenção, o artesanato e a administração encontram o seu devido lugar enquanto permanecem em comunhão com o Uno. Quando uma autoridade separada começou a agir como se pudesse se sustentar sozinha, uma cultura de divisão começou a se construir. A matéria passou a ser tratada como se possuísse seu próprio domínio soberano. Prestide começou a se comportar como se pudesse se validar sozinha. Os sistemas começaram lentamente a se justificar sem se curvar perante a ordem mais profunda da qual emanam a justiça, a devida proporção e o cuidado genuíno. É isso que queremos dizer com a crença em dois poderes. Um mundo coloca um trono no centro para o sagrado e, em seguida, constrói silenciosamente outro para controle, imagem, influência, posse e autoridade separada. Uma civilização estável mantém um centro, e todos os outros dons florescem a serviço desse centro. A partir daí, todas as esferas da vida começam a mudar de forma.
A governança deixa de ser sentida como uma tutela em nome do todo e começa a inclinar-se para a gestão sobre os outros, depois para o controle sobre os resultados, depois para o desempenho em busca de legitimidade, até que a liderança se torne cada vez mais teatral e cada vez mais distante da maturidade interior. O conhecimento segue um caminho semelhante. A sabedoria outrora circulava a serviço do equilíbrio, da cura, da educação e da continuidade, mas, à medida que a divisão se aprofundava, o próprio conhecimento tornou-se algo a ser guardado, hierarquizado, utilizado como alavanca e distribuído de forma desigual. A riqueza também mudou de mãos. Recursos que poderiam ter circulado como uma bênção pela sociedade gradualmente se tornaram marcadores de identidade e prova de posição social. A inovação acelerou, embora seu ritmo tenha superado o aprendizado interno necessário para utilizá-la de forma adequada. Um povo pode descobrir como fazer muitas coisas muito antes de ter cultivado o caráter necessário para decidir quais coisas devem ser feitas, até que ponto devem ser feitas e a quem deve ser confiada a sua utilização. Atlântida ilustra isso com especial força, pois seu declínio não resultou da falta de brilhantismo. A deriva começou quando o brilho deixou de se curvar. Uma observação atenta revela outra parte desta lição, especialmente numa época como a sua, em que ainda se pode deixar encantar pela aparência exterior. Os pontos de virada civilizacionais geralmente começam na arquitetura interior. A coerência moral se afrouxa antes que muros rachem, mercados tremam ou paisagens se transformem. O ritual público pode continuar mesmo que a presença sagrada já tenha desaparecido do centro. As instituições podem continuar a parecer eficientes mesmo que a sua essência esteja enfraquecida. As cerimônias podem permanecer ornamentadas, enquanto a sinceridade nelas se esvai. Os professores podem até continuar a falar com eloquência, embora as suas palavras já não brotem de uma união corporal. As famílias podem manter uma aparência respeitável, enquanto o afeto se tornou condicional e estratégico. As cidades ainda podem deslumbrar os visitantes, enquanto os acordos invisíveis que as mantêm unidas enfraquecem silenciosamente. Atlantis passou por uma temporada assim. O refinamento exterior persistiu por algum tempo, o que explica em parte porque a deriva mais profunda passou despercebida por muitos. Uma cultura pode parecer estável enquanto sua coesão interna já está se desfazendo, e é por isso que a percepção precoce importa muito mais do que uma reação drástica depois que a tensão se torna óbvia. Por trás dos sintomas visíveis, havia uma raiz mais delicada. Ganância era uma expressão. Hierarquia era uma expressão. O orgulho espiritual era uma expressão. A questão mais profunda era que um povo havia se esquecido do centro indivisível do qual surge todo o verdadeiro sentimento de pertencimento. Com a união interna enfraquecida, a acumulação começa a tentar substituí-la. À medida que o senso de pertencimento à vida se esvai, o status começa a se oferecer como um substituto. Numa sociedade que já não se sente amparada por uma reciprocidade sagrada, a comparação torna-se atraente, a dominância começa a disfarçar-se de segurança e a singularidade começa a imitar o valor. Muitos dos comportamentos posteriormente julgados com maior severidade foram primeiras tentativas, ainda que distorcidas, de solucionar a dor causada pela separação. A humanidade compreenderá suas civilizações antigas com muito mais sabedoria quando aprender a interpretar os sintomas através da lente de suas causas mais profundas. O excesso externo tende a crescer onde o sentimento de pertencimento interno foi mal direcionado. O controle se expande onde a confiança reverente se torna frágil. A vaidade cresce onde a verdadeira lembrança se torna rara. Por baixo de grande parte do que parecia grandioso, pesado ou distorcido em Atlântida, vivia uma população tentando preencher um vazio interior que somente a união com o Uno pode transpor. Do nosso ponto de vista, Atlântida é vista com compaixão e grande ternura, porque seu povo explorava as mesmas grandes questões que a humanidade está explorando novamente, de uma nova forma,
como unir capacidade e humildade, como unir invenção e sabedoria, como permitir que a organização sirva a vida sem eclipsá-la e como permanecer internamente alinhado enquanto cria estruturas fortes o suficiente para moldar sociedades inteiras. A civilização antiga respondeu a essas perguntas de forma brilhante em algumas fases e de forma desajeitada em outras. Esse legado ambíguo explica por que sua memória continua atraindo tantas pessoas. Alguns de vocês nutrem carinho por Atlântida porque se lembram de sua beleza, conhecimento, devoção, arte e da sensação de possibilidade que ali existia antes da divisão se aprofundar. Outros carregam um murmúrio de tristeza porque alguma parte da alma se lembra de participar de uma cultura que perdeu seu centro justamente quando seus dons estavam se tornando vastos. Ambas as respostas podem se tornar medicamentos, uma vez compreendidas corretamente. A memória, neste caso, retorna para tornar a humanidade mais sábia, mais gentil e mais capaz de construir de forma limpa. A Terra atual encontra-se numa encruzilhada semelhante, embora as formas exteriores sejam diferentes e a escala ainda maior. Seu mundo possui capacidade tecnológica crescente, alcance cada vez maior, formas rápidas de comunicação, acesso mais amplo ao conhecimento e uma população crescente de pessoas que percebem o sagrado na vida cotidiana, e tudo isso só pode ser reunido em uma civilização madura mantendo-se um único centro. Atlantis ensina como o progresso prospera quando estamos unidos ao Uno. A genialidade humana é uma dádiva. O refinamento é uma dádiva. A descoberta é uma dádiva. Coordenação é um dom. Sistemas abrangentes também podem ser uma dádiva. A verdadeira questão diz respeito à colocação. Onde esses presentes serão entregues? Qual autoridade estará no centro? Vontade individual, lucro, prestígio, ideologia e capacidade técnica podem ser úteis quando inseridos em uma ordem maior. A humanidade está, portanto, sendo convidada a santificar a civilização de dentro para fora, para que suas formas exteriores carreguem a reverência como sua essência vital. Essa santificação começa na vida cotidiana muito antes de se tornar um projeto público. Um pai ou mãe que escolhe a reverência em vez do controle já está curando Atlântida. Dentro de uma sala de aula, um professor que compartilha conhecimento como uma forma de responsabilidade, em vez de posse, já está curando Atlântida. Em uma oficina, escritório, estúdio ou canteiro de obras, um artesão que se recusa a colocar o lucro acima da integridade já está curando Atlântida. Por meio de uma prática de cura, um guia que permanece humilde na presença de grande habilidade já está curando Atlântida. Na vida comunitária, um líder que entende que a autoridade existe para cultivar a maturidade nos outros já está curando Atlântida. Em toda uma vizinhança, cidade ou círculo, as pessoas que valorizam a maturidade interior acima da imagem já estão curando a Atlântida. Por meio de escolhas como essas, a antiga divisão começa a se fechar em sua raiz. A sociedade aprende mais uma vez como integrar habilidade ao serviço, influência à responsabilidade, abundância à circulação e visão à devoção. Dessa forma, uma lição ancestral se torna uma orientação presente, e a memória da alma é traduzida em cultura sem exigir que a humanidade permaneça presa à velha narrativa. Para além de toda a filosofia, uma única questão civilizacional se apresenta agora à sua espécie, e é maravilhosamente clara: o que ocupará o centro desta vez? Aquilo que um povo coloca no seu centro acaba por moldar a educação, a liderança, a justiça, a arquitetura, o comércio, a cura, a arte e os hábitos privados de conduta cotidiana. Coloque o status no centro das atenções, e a sociedade se organizará em torno da comparação. Priorize a eficiência e, gradualmente, as pessoas serão avaliadas pela sua função. Escolha o controle como o bem supremo, e a ternura será tratada como fraqueza até que a cultura se esqueça de como cuidar de si mesma. Contudo, mantendo o centro sagrado no núcleo, tudo o mais encontrará sua devida proporção. O conhecimento se transforma em confiança.
Governança se transforma em gestão responsável. A riqueza se transforma em circulação. A inovação torna-se útil. O ensino torna-se formação. O relacionamento se torna um espaço de despertar mútuo. A criatividade se transforma em ação de graças em forma de expressão. Atlântida serve como um espelho, convidando a humanidade a decidir, com maior maturidade e maior gentileza, que tipo de centro guiará a próxima civilização. À sua frente reside a oportunidade de construir um mundo que carregue o requinte que Atlântida outrora buscava, mantendo-se ancorado em uma sinceridade mais profunda do que Atlântida foi capaz de sustentar. A civilização que agora germina na humanidade pode abrigar grande conhecimento, sistemas abrangentes, artesanato refinado, alta cultura e coordenação de longo alcance, mantendo ao mesmo tempo que toda forma externa responde à fonte sagrada da qual flui a ordem correta. Nesse arranjo, todas as outras autoridades permanecem subordinadas a essa fonte, e esse alinhamento único muda tudo. A capacidade cresce sem se tornar arrogante. A organização se expande sem se consolidar em domínio. O conhecimento se aprofunda sem esfriar. A liderança amadurece sem se tornar teatral. A riqueza circula sem se tornar identidade. Uma civilização futura ascende ou declina de acordo com o que mantém em seu centro, e o mundo que agora germina através da humanidade permanecerá forte, gracioso e duradouro na medida em que for construído desde o princípio sobre a união indivisível com o Uno. Queridos, porque Abril carrega uma qualidade muito particular e é melhor compreendido como uma dobradiça entre o que foi revelado e o que agora está pronto para ser moldado. As fases anteriores desta rotação planetária despertaram o reconhecimento, ampliaram a percepção, afrouxaram antigas certezas e trouxeram à tona muitas camadas ocultas, mas este período atual do seu ano pede algo mais concreto e mais útil para a vida humana. O que já foi mostrado agora busca um lugar para viver. O que já foi sentido agora busca forma. Aquilo que já se acirrou no íntimo de muitas pessoas começa agora a exigir ritmo, responsabilidade e expressão diária. Com essa mudança, um limiar sutil torna-se mais fácil de reconhecer. Muitos de vocês já não estão à beira de algo sem nome, questionando se é real. Chega-se a uma fase mais estável em que o conhecimento interior começa a buscar ferramentas, hábitos, estruturas e relacionamentos por meio dos quais possa permanecer com você e continuar amadurecendo. Ao longo dos primeiros meses deste ano, muita coisa já foi posta em movimento sob a superfície visível da vida coletiva. No mundo exterior, as pessoas têm observado movimentações suficientes para perceber que um antigo sistema está sob pressão. No mundo interior, o trabalho mais profundo tornou-se ainda mais significativo, porque muitos se viram incapazes de continuar vivendo da maneira antiga, com o mesmo nível de entorpecimento, distração ou adiamento espiritual. Essa mudança é extremamente importante. Um ser humano pode percorrer a mesma cidade, vivenciar a mesma dinâmica familiar, exercer a mesma profissão e assumir as mesmas responsabilidades, mas com uma postura interior completamente diferente, e a partir dessa nova postura, um futuro totalmente distinto começa a se delinear. Abril, portanto, tem menos a ver com fogos de artifício e muito mais com o convívio social. Transmite a sensação de entrar num cômodo que antes você só vislumbrava através de uma porta. Isso traz a tranquila constatação de que a abertura espiritual está se tornando material cívico, material relacional, material vacacional e material prático. Muitos estão começando a entender que seu despertar é um chamado para se tornarem úteis. Por trás dessa utilidade reside o trabalho revelador do corredor do eclipse de março, pois a passagem do eclipse serviu como um grande desvelamento no indivíduo e no coletivo. Esse tipo de revelação raramente se anuncia com linguagem dramática no nível em que mais importa. Com frequência, isso se manifesta através de padrões inconfundíveis que vêm à tona. Vínculos amorosos já consolidados tornam-se impossíveis de serem romantizados.
Lealdades emocionais que antes se escondiam por trás do hábito começam a se destacar claramente. Contradições internas que por muito tempo foram administradas através da correria do dia a dia ou da procrastinação tornam-se mais claras. Muitos sentiram como se certas verdades sobre suas próprias vidas tivessem vindo à tona e simplesmente permanecido ali, aguardando com uma paciência incomum até serem plenamente reconhecidas. O cansaço oculto tornou-se visível. Vocação incompleta tornou-se visível. Papéis de autoproteção desempenhados há muito tempo tornaram-se visíveis. Os desequilíbrios relacionais tornaram-se visíveis. Acordos culturais que as pessoas toleravam simplesmente por serem comuns começaram a parecer muito mais óbvios. O eclipse não criou essas camadas. Isso os esclareceu, permitindo que fossem recebidos com maior honestidade. Março também trouxe um portal de equilíbrio através do equinócio, e esse portal de equilíbrio faz mais do que marcar uma mudança sazonal no céu. Na experiência humana, pode funcionar como um amplificador de proporção, uma espécie de nivelamento interno em que o contraste entre o que está alinhado e o que está fora do lugar se torna mais fácil de sentir. Muitos de vocês perceberam que os eventos externos começaram a refletir as condições internas mais rapidamente. As conversas revelaram exatamente onde a maturidade havia se enraizado e onde ainda era necessário dar atenção e paciência. Os compromissos demonstraram se eram baseados em devoção ou em antigas pressões. Os ambientes revelaram se favoreciam um modo de vida mais integrado ou se continuavam a levar as pessoas de volta à fragmentação. Em uma época como essa, o feedback chega com maior clareza. A vida ao redor de uma pessoa começa a responder à vida dentro dessa pessoa com uma precisão incomum. Isso pode parecer intenso por um tempo, mas é profundamente reconfortante porque encurta a distância entre a causa e o reconhecimento. Os seres humanos crescem mais rápido quando o espelho se torna mais nítido, e o ponto de equilíbrio de março tem servido dessa forma para muitos de vocês. Após esse trabalho revelador e equilibrador, abril se inicia mais como uma oficina do que como uma porta de entrada dramática. Uma oficina oferece ferramentas, materiais, peças inacabadas, trabalho honesto e a vontade de começar a moldar o que até então existia apenas em forma de semente. É por isso que este período do ano pode parecer mais tranquilo para alguns externamente, enquanto se torna mais decisivos internamente. As pessoas começam a fazer perguntas mais simples e melhores. Quais partes da minha vida carregam a marca daquilo que está se abrindo dentro de mim? Quais componentes ainda pertencem a uma configuração mais antiga? Quais relacionamentos estão prontos para uma forma de intimidade mais verdadeira? Quais responsabilidades desejam ser exercidas de forma diferente? Quais estruturas em minha casa, trabalho, rotina, consumo de informações e conduta diária poderiam melhor apoiar a pessoa que estou me tornando? Observe como essas perguntas são fundamentadas. Elas não pertencem apenas a místicos em retiro. Pertencem a pais, comerciantes, professores, artistas, curandeiros, construtores, empresários, pilares da comunidade e almas que despertam silenciosamente, descobrindo que uma nova era se constrói através da fidelidade comum àquilo que já foi demonstrado. Outro aspecto importante deste corredor atual diz respeito ao ritmo. Durante as inaugurações anteriores, muitos tiveram vislumbres, ondas de inspiração ou breves estados de clareza aguçada que pareceram maiores do que qualquer coisa que tivessem conhecido antes, e essas experiências foram preciosas porque mostraram o que era possível. No entanto, muitas dessas mesmas almas ainda estavam aprendendo a lidar com essas aberturas no dia a dia. A natureza humana precisa de tempo para amadurecer em torno da revelação. O corpo precisa de tempo. A fala requer tempo. Relacionamentos precisam de tempo. Os sistemas precisam de tempo. As comunidades precisam de tempo. Abril favorece esse amadurecimento. Possui uma qualidade paciente, quase como um ancião sábio por perto dizendo: aceite o que já lhe foi dado e aprenda a conviver bem com isso.
Por meio desse convite, parte da urgência em torno do despertar começa a se suavizar, dando lugar a uma autoria mais constante. As pessoas começam a trocar intensidade por profundidade, performance por prática e expectativa dramática por uma disposição mais tranquila para construir com cuidado. Este é um amadurecimento importante, e sinaliza que o crescimento coletivo está passando da reação para a gestão responsável. Muito antes de muitos conseguirem nomear essa passagem com clareza, um novo portal já havia se aberto em níveis sutis. Alguns sentiram isso anos atrás como uma ternura incomum em relação a um futuro que podiam pressentir, mas não conseguiam descrever. Outros a vivenciaram através de breves, porém inesquecíveis períodos em que a vida cotidiana de repente parecia mais viva, mais simbólica, mais transparente, como se outra ordem do ser estivesse tentando se aproximar. Comunidades se formaram ao seu redor de maneiras pequenas e frágeis, depois se dissolveram e, em seguida, se formaram novamente de maneiras mais fortes. As pessoas fizeram mudanças em suas vidas por causa disso, sem terem palavras suficientes para explicar o porquê. Pessoas criativas começaram a esboçar, escrever, ensinar ou projetar em direção a um mundo que nunca tinham visto fisicamente, mas que, de alguma forma, lhes era familiar. Tudo isso fazia parte da inauguração antecipada. No entanto, uma porta aberta e uma população pronta são duas coisas diferentes. Os caminhos podem existir muito antes de um número suficiente de pessoas ter desenvolvido a maturidade interior necessária para percorrê-los juntas. A abertura anterior, portanto, pertencia à percepção e à preparação. Este período atual pertence cada vez mais à habitação. Cada vez mais, vocês conseguem sentir a diferença entre vislumbrar um futuro e começar a viver de acordo com seus princípios. A sensação é requintada e, muitas vezes, surge primeiro porque a alma precisa de encorajamento. A habitação exige uma reorganização mais profunda. Habitar significa moldar a própria rotina em torno daquilo que importa. Habitar significa organizar o trabalho de forma que ele reflita os valores mais profundos de cada um. Habitar significa permitir que a fala se torne mais pura, os compromissos mais verdadeiros e a criatividade mais responsável perante o centro sagrado. Habitar significa que uma pessoa começa a se tornar compatível com um mundo que há muito desejava. Essa é uma das razões pelas quais a passagem atual é tão importante. A humanidade está passando da fascinação pelo mundo vindouro para a compatibilidade com ele. Essa compatibilidade não se manifesta apenas em slogans. Ela amadurece através de 1000 escolhas comuns, realizadas com fidelidade suficiente para que o caráter comece a corresponder à visão. Por isso, o trabalho mais silencioso de abril deve ser respeitado. Civilizações inteiras se baseiam em qualidades formadas em épocas exatamente como esta. Com a aproximação da virada de junho, outra qualidade começa a entrar na atmosfera da vida coletiva, e pode ser descrita como gestacional. Por gestacional, entendemos que aquilo que foi recebido internamente agora busca expressão por meio de planos, protótipos, círculos, lares, projetos, ensinamentos, empreendimentos e formas de cooperação que possam estabelecer um novo padrão. Muitas pessoas sentiram que suas ideias se tornarão mais concretas entre agora e o auge do verão. Algumas pessoas perceberão que estão prontas para iniciar uma escola, um encontro local, uma prática de cura, uma nova forma de trabalhar, um projeto restaurador, uma obra de arte, um ritmo familiar ou uma estrutura comunitária que carrega o próximo padrão com mais clareza do que qualquer coisa que tenham tentado antes. Outros reconhecerão que seu dom reside em podar, simplificar e abrir espaço para que o novo possa ser bem recebido quando chegar. Ambos os papéis são sagrados. Uma planta. Um deles limpa o terreno. Juntos, eles criam as condições para que uma civilização mais autêntica possa criar raízes e se tornar visível. Do nosso ponto de vista, as vantagens deste corredor são a triagem, a seleção e a consolidação.
A organização ajuda cada alma a reconhecer o que pertence ao capítulo concluído e o que pertence ao capítulo que se inicia agora. A seleção exige participação deliberada, pois a pessoa começa escolhendo quais relacionamentos, estruturas, compromissos e acordos internos ela nutrirá com atenção e cuidado. A consolidação reúne percepções dispersas em um padrão de vida mais estável, de modo que o crescimento deixa de ser sentido como uma coleção de episódios espirituais e passa a ser percebido como um caminho coerente. Esses 3 dons são profundamente práticos e profundamente misericordiosos. Eles ajudam as pessoas a parar de viver em 6 direções ao mesmo tempo. Eles reúnem a vida interior. Eles simplificam os motivos. Elas revelam onde reside o verdadeiro trabalho de uma pessoa durante essa fase. Uma vez iniciada essa coerência, até mesmo pequenos atos ganham um poder incomum, porque deixam de ser fragmentados por lealdades conflitantes. Pessoas quietas se tornam eficazes. Ofertas simples se tornam catalisadoras. Comunidades modestas começam a apresentar uma substância notável. Por essa razão, caros amigos, recomenda-se extrema cautela na forma como vocês interpretam tanto o seu próprio processo quanto o processo que se desenrola ao redor da humanidade em geral. A turbulência visível em um sistema antigo muitas vezes acompanha o nascimento de um arranjo mais sábio, e a resposta mais sábia durante tais passagens não é o colapso em agitação nem a fuga para a fantasia, mas sim uma disposição madura para participar da formação do que virá a seguir. A Terra ainda conterá estruturas inacabadas por algum tempo. Você ainda verá instituições tentando se preservar. Você ainda verá pessoas se movendo em ritmos muito diferentes em seu despertar. Paralelamente a essa manifestação contínua, outra corrente está se tornando mais habitável para aqueles preparados para viver a partir de um centro mais profundo. Essa corrente pode começar silenciosamente, talvez em torno de uma mesa de família, uma pequena escola, um estúdio, um círculo local, um negócio cuidadoso, uma sala de cura, um terreno restaurador ou um novo tipo de colaboração entre pessoas que aprenderam a manter a reverência dentro da ação prática. Esses lugares são extremamente importantes, pois são os primórdios da civilização que viria a existir. Entre agora e junho, portanto, uma orientação simples será muito útil para muitos de vocês. Acolha com delicadeza o que foi revelado. Dê atenção plena ao que parece maduro e pronto para ganhar forma. Abençoe o que cumpriu seu ciclo, e então liberte suas mãos para o que clama por construção. Dedique-se a um ato concreto de preparação que seu eu mais profundo possa reconhecer como honesto. Permita que a conversa se torne mais sincera. Permitir que o trabalho fique mais alinhado. Permita que o lar acolha a pessoa que está surgindo dentro dele. Permita que a criatividade se torne um instrumento de ordem. Permita que o relacionamento se torne um lugar onde o futuro seja praticado em miniatura. Por meio de escolhas como essas, abril se torna muito mais do que um período de dias entre um marco celeste e outro. Torna-se a oficina na qual a humanidade aprende a transformar a revelação em estrutura, a traduzir o despertar interior em forma e a habitar mais conscientemente o fluxo de um mundo que já começou a se abrir e que agora se torna constante, suave e inequivocamente acessível. Dentro desse contexto mais amplo, o que vemos como a Era da Nova Atlântida começa a surgir. Nela, sua primeira nova cidade, que chamaremos de Luminara por personificar a luz do Criador entre seu povo. Luminara surge primeiro como um padrão de relacionamento muito antes de aparecer como uma sociedade com nome próprio, e por essa razão muitos entre vocês já sentiram sua atmosfera em fases breves, porém memoráveis, quando a fala se tornou mais clara, as escolhas mais simples e o centro sagrado interior começou a parecer mais prático do que as performances sociais que antes organizavam grande parte da existência diária. Na mesma superfície planetária onde sistemas mais antigos continuam seu movimento visível, uma outra ordem está se tornando habitável por meio de pessoas cujas vidas interiores se estabilizaram o suficiente para incorporar reverência ao trabalho,
ao aprendizado, à gestão, à arte e à comunidade. Assim, a civilização vindoura começa menos como uma realocação e mais como uma mudança nos tipos de seres humanos que podem sustentar um mundo compartilhado. No início, grande parte da sua chegada parecerá maravilhosamente comum, pois cozinhas, salas de aula, clínicas, oficinas, jardins, mesas de reunião e pequenos círculos de pessoas dedicadas estão entre os primeiros lugares onde a gramática do Luminara se torna legível. E a partir desses locais humildes, um corpo cívico mais amplo começa a aprender a se organizar em torno da dignidade, da reciprocidade e da profunda lembrança de que cada pessoa pertence a uma única fonte viva. A entrada nesse sistema ocorre por meio da compatibilidade, o que significa que uma pessoa gradualmente se torna capaz de viver dentro de uma ordem mais refinada, sem precisar dos antigos padrões de manipulação, ostentação, pressa, ocultação ou dominação para manter a realidade cotidiana em ordem, e esse tipo de compatibilidade cresce por meio do caráter vivido de forma muito mais confiável do que jamais cresceria apenas por fascínio. Onde quer que a reverência comece a guiar decisões práticas, Luminara já está criando raízes, porque a nova sociedade é construída de dentro para fora e, portanto, depende de seres humanos cujos motivos foram suficientemente esclarecidos para que seus dons possam ser confiados com responsabilidades maiores. Por trás dessa mudança reside uma alteração de apetite, já que muitos que estão amadurecendo para este mundo descobrem que a coerção parece grosseira, o excesso perde seu glamour, a fala desonesta se torna cansativa de suportar e a reciprocidade começa a parecer a maneira mais inteligente de transitar entre terras, recursos, relacionamentos e responsabilidade compartilhada. O sucesso comum também passa por uma revisão silenciosa nessa corrente de civilização, pois o prestígio por si só não tem valor ali. O status tem pouco poder para encantar a alma quando um sentimento de pertencimento mais profundo é restabelecido, e cada função passa a ser medida mais pela integridade, utilidade, constância e cuidado com o todo do que por aplausos ou imagem. Gradualmente, a cultura pública passa a ser moldada por pessoas que estão interiormente abertas à ordem sagrada, e sua presença altera tudo, desde o ritmo da conversa até o tom da educação. Desde a forma como os desacordos são abordados até como a beleza é incorporada ao projeto de moradias, ruas, escolas e locais de encontro. Essa compatibilidade dá origem a um significado muito diferente de misticismo, um que se insere diretamente no trabalho de moldar assentamentos, instituições, economias e formas de liderança que ajudam os seres humanos a se lembrarem de quem são enquanto desempenham suas responsabilidades cotidianas. Outro indicador da maturidade de Luminara pode ser encontrado na forma como a percepção interior se transforma em projeto cívico, pois a devoção começa a influenciar a arquitetura, a reverência começa a influenciar a legalidade, o reparo começa a influenciar a justiça e o ritmo de um povo começa a refletir uma disposição mais profunda para viver de maneiras que apoiem a percepção clara, lares equilibrados e uma vida comunitária confiável. Nesse modelo, a educação se transforma de maneiras práticas e profundamente enriquecedoras, uma vez que as crianças são auxiliadas a desenvolver discernimento, habilidade, atenção, honestidade emocional, cooperação e responsabilidade desde a mais tenra idade, enquanto os adultos são continuamente convidados a uma maior sinceridade, de modo que o aprendizado se torne um desdobramento contínuo do caráter e do serviço. Muito além do ritual pelo ritual, a cerimônia compartilhada retorna como um alimento cívico que ajuda a população a manter viva a proporção sagrada na vida pública, permitindo que a gratidão, a lembrança, o luto, a renovação e a bênção comunitária permaneçam entrelaçados no corpo social, em vez de serem relegados às margens. Em uma sociedade assim, a governança surge da gestão responsável e deixa a competição para trás. E esse simples ajuste muda o tom da responsabilidade pública, porque a liderança se torna uma forma de custódia em nome do todo, exercida por aqueles cujas vidas demonstraram ordem interior suficiente para que o poder possa fluir através deles sem ser distorcido pela vaidade ou pela ambição oculta.
Em vez disso, a gestão pública passa a assemelhar-se à tutela madura, onde a escuta tem peso real, a clareza é cultivada antes da tomada de decisões e cada grande escolha é avaliada de acordo com o seu potencial para fortalecer a maturidade humana, a dignidade comunitária e a reciprocidade a longo prazo entre as pessoas, o lugar e os recursos compartilhados. Desse solo cívico maduro, o Conselho dos Doze emerge como um florescimento natural da própria civilização, e seu surgimento será sentido menos como uma invenção imposta de cima para baixo e mais como um reconhecimento coletivo de que certas vidas se tornaram tão confiáveis, tão experientes e tão gentilmente poderosas que a sociedade em geral pode se reunir com segurança em torno de seu exemplo. 12 pessoas comuns formam este conselho, que é crucial para a compreensão, pois Luminara busca homens e mulheres cuja profundidade foi amadurecida através do trabalho cotidiano, da vida familiar, do serviço, do luto, da recuperação, da paciência, da disciplina e de repetidos atos de integridade praticados ao longo de muitos anos. Entre eles, pode-se encontrar um professor que aprendeu a realçar a dignidade nos marginalizados, um agricultor que compreende a reciprocidade com a terra, um curandeiro cuja humildade se tornou tão forte quanto sua habilidade, um construtor cujo trabalho materializa bênçãos, uma mãe ou um pai cujo lar se tornou uma escola de maturidade, ou um artesão cuja devoção refinou tanto a mão quanto o caráter. Ao longo de anos de serviço comprovado, essas pessoas tornam-se reconhecíveis pela atmosfera que criam, pois os ambientes se acalmam ao seu redor, a confusão começa a se dissipar em sua presença, padrões reativos perdem força nas proximidades e os outros frequentemente se sentem mais capazes de honestidade, firmeza e ações ponderadas depois de estarem em sua companhia. Os sinais qualificatórios são mais puros do que o carisma ou a influência social e muito mais confiáveis. Humildade que nunca precisa ser demonstrada, perspicácia aliada à gentileza, firmeza moral sob pressão, disposição para receber correções, ausência da necessidade de dominar e um estilo de serviço que naturalmente fortalece aqueles ao seu redor. Cada membro, portanto, detém autoridade de uma forma distintamente humana, através da proximidade com a realidade vivida e da longa convivência com lares, ofícios, lutas, reconciliações e demandas práticas da existência comunitária. Assim, a sabedoria foi testada no mesmo solo do qual a própria civilização está crescendo. Como a autoridade é exercida de forma tão diferente ali, o Conselho dos Doze não governa multiplicando regras ou concentrando o controle, mas preservando o centro sagrado do qual toda estrutura saudável recebe proporção, significado e direção moral, e isso torna seu trabalho sutil, perspicaz e silenciosamente formativo. Em torno desse conselho, muitas formas de participação continuam a florescer, mas a tarefa central dos 12 é orientar a sociedade em geral rumo à plenitude, esclarecer os princípios que protegem a vida comunitária da deriva e abençoar caminhos de ação que ajudem a população a crescer em direção a uma maior maturidade, responsabilidade e respeito mútuo. As decisões públicas sob sua responsabilidade são moldadas por meio de um processo paciente que valoriza a escuta, o simbolismo, o pensamento a longo prazo e a maturidade espiritual. Assim, qualquer proposta relativa à terra, ao aprendizado, ao comércio, à saúde, à resolução de conflitos ou ao ritmo cultural é examinada considerando suas consequências mais profundas para a formação humana e para a integridade do todo. A educação dentro desta ordem recebe a atenção especial dos 12, pois uma civilização que almeja perdurar precisa continuamente formar pessoas capazes de levar adiante seus princípios, e por essa razão o Conselho ajuda a criar caminhos de iniciação, mentoria, aprendizado e formação comunitária, através dos quais muitos outros cidadãos maduros possam surgir. Círculos locais, entidades de bairro, guildas, casas de ensino, comunidades de cura, conselhos familiares e administradores regionais continuam desempenhando papéis ativos, o que significa que o Conselho dos 12 existe como um círculo de alta custódia dentro de uma cultura ricamente participativa,
e não como uma estrutura de comando distante, alheia ao cotidiano da vida comunitária. Com o tempo, seu maior sucesso é medido pelo quanto despertam nos outros, pois uma liderança verdadeiramente madura se alegra quando a sabedoria se dissemina, quando o discernimento se espalha pela população e quando um número crescente de pessoas é capaz de se autogovernar, guiar umas às outras e contribuir com dignidade estável. Como resultado, a cultura cotidiana se transforma, uma vez que os cidadãos gradualmente se relacionam com a vida pública como construtores moralmente conscientes de seu mundo compartilhado, cada pessoa carregando algum grau de responsabilidade pelo tom, justiça, beleza e coerência dos lugares que ajudam a moldar. Com o tempo, o próprio conselho se torna um sinal vivo do que a humanidade pode se tornar. Um círculo de exemplos mais experientes cujas vidas demonstram que a profundidade mística e a utilidade cotidiana podem coexistir, e que a forma mais elevada de liderança é aquela que inspira as pessoas ao seu redor a atingirem sua própria maturidade. Em tudo isso, Luminara revela seu significado mais profundo, pois é uma civilização protegida por seres humanos interiormente ordenados, um mundo compartilhado onde o misticismo se tornou prático o suficiente para orientar escolas, lares, assentamentos, uso de recursos, resolução de conflitos, arte e liderança, sem perder a ternura ou se tornar abstrato. A humanidade tem diante de si a rara oportunidade de ser guiada por pessoas que se lembram tão plenamente de pertencer a um lugar, vivem com tamanha integridade serena e servem com tamanha clareza e experiência, que uma ordem mais sábia pode se formar ao seu redor naturalmente, e através de seu exemplo, um povo inteiro aprende a construir uma sociedade digna do centro sagrado do qual surgiu. Muitos de vocês já se perguntaram, em seus pensamentos, como uma civilização sagrada funcionaria de fato ao transcender a esperança, a poesia e o brilho inicial do reconhecimento, e essa pergunta merece uma resposta completa, pois a arquitetura de Luminara é um de seus maiores presentes para a humanidade. Uma sociedade pode proferir palavras nobres e ainda assim deixar as pessoas interiormente fragmentadas, apressadas, confusas e espiritualmente carentes, enquanto outro tipo de sociedade pode silenciosamente ajudar uma pessoa a se tornar mais lúcida, gentil, estável e capaz, simplesmente pela forma como a vida cotidiana é organizada. Luminara pertence a esse segundo tipo. Seu propósito não é meramente manter a ordem, produzir bens ou distribuir funções. Existe uma intenção mais profunda por trás de cada estrutura: ajudar os seres humanos a amadurecerem e se tornarem portadores confiáveis de sabedoria, compaixão, discernimento e responsabilidade compartilhada. Ruas, casas, escolas, oficinas, círculos comerciais, locais de cura e reuniões públicas começam a servir a essa formação mais ampla da pessoa. Por meio desse modelo, a vida exterior deixa de afastar as pessoas de seu centro sagrado e começa a ajudá-las a viver a partir dele de forma mais natural. A gestão pública, portanto, tem uma origem muito diferente. Em vez de organizar a sociedade em torno da rivalidade, da imagem e da acumulação de influência, a governança amadurece e se torna uma zeladoria pelo florescimento humano. As decisões são ponderadas de acordo com seus fatores, se fortalecem a dignidade, aprofundam a maturidade, apoiam lares saudáveis, protegem a terra e a água e ampliam a capacidade das pessoas de participarem sinceramente do bem comum. Esse tipo de governança age com mais paciência do que muitos dos seus sistemas atuais, porque seu objetivo vai além da aprovação rápida ou do sucesso temporário. Uma sociedade sábia questiona que tipo de pessoas está formando através dos métodos que escolhe. Sistemas rígidos podem gerar uma aparente conformidade externa, enquanto silenciosamente prejudicam a confiança. Sistemas manipulativos podem gerar eficiência ao mesmo tempo que enfraquecem a força moral. A gestão de recursos na Luminara opta por um caminho diferente. Busca formas de ordem que deixem as pessoas mais despertas, mais capazes e mais centradas interiormente depois de as terem vivenciado.
No mais alto nível cívico, o Conselho dos Doze serve como um círculo estabilizador cuja função é manter a civilização alinhada com seu centro sagrado, ao mesmo tempo que protege o crescimento da população em geral. O primeiro passo deles é ouvir. O segundo movimento deles é o discernimento. O terceiro movimento deles é a orientação. Ao longo dessa sequência, os 12 permanecem próximos da realidade vivida pelo povo, ao mesmo tempo que carregam a visão de longo prazo necessária para uma civilização em amadurecimento. Eles não se precipitam em intervir simplesmente porque surgiu uma pressão. Eles perguntam qual lição mais profunda está tentando amadurecer através do desafio atual. Eles perguntam qual resposta fortalecerá as pessoas em vez de enfraquecê-las. Eles perguntam qual caminho atende tanto à necessidade imediata quanto à formação mais ampla de uma cultura mais sábia. Essa liderança transmite autoridade sem peso, pois está alicerçada no serviço, na experiência consolidada e na clareza interior já testada inúmeras vezes na vida cotidiana. Sob esse alto círculo de custódia, a participação se espalha amplamente por meio de conselhos locais, guildas de ofício, casas de ensino, círculos de cura, administradores familiares, zeladores regionais e órgãos de bairro, que ajudam a moldar a estrutura da vida comunitária. Isso é extremamente importante, pois o Luminara prospera por meio da maturidade distribuída. As pessoas não são tratadas como receptoras passivas de ordens. Eles são convidados a participar como autores, a contribuir e a compartilhar a responsabilidade pela gestão do espaço. Uma aldeia aprende a cuidar da sua água. Um distrito aprende a resolver conflitos. Um mercado local aprende a manter as trocas justas e equilibradas. Pais, anciãos, artesãos, agricultores e professores desempenham papéis reais na formação da cidadania. Por meio dessa rede viva, a responsabilidade pública torna-se uma parte normal da vida adulta, e os cidadãos crescem percebendo que a sociedade não é algo distante que acontece acima deles. A sociedade é o tecido contínuo formado por sua própria conduta, escolhas, palavras e serviços. Essa constatação muda completamente a atmosfera de um povo. Na Luminara, prosperidade é entendida através da suficiência, da circulação, da habilidade e do bem-estar compartilhado. A riqueza ainda existe, o artesanato ainda existe, a abundância ainda existe e o empreendedorismo ainda existe, mas seus significados se transformam porque a vida material é recolocada em sua proporção sagrada. Uma economia saudável começa por questionar se as pessoas têm o suficiente para viver com dignidade, se o trabalho útil é valorizado, se as trocas fortalecem as famílias e as comunidades e se a terra consegue continuar a respirar sob as exigências que lhes são impostas. Quando essas questões passam a ocupar o centro do debate, a produção torna-se mais limpa, o comércio mais honesto e a acumulação perde muito do seu encanto. As pessoas ainda podem construir, criar, expandir, inventar e prosperar, mas a prosperidade é medida por mais do que o ganho privado. Uma cidade é avaliada pela saúde de suas famílias, pela força de sua mão de obra local qualificada, pela condição de seu solo e água, pela justiça de suas trocas comerciais e pelo grau em que idosos, crianças, trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade são tratados com dignidade. O próprio trabalho começa a mudar sob essa filosofia cívica. Muitos trabalhos no mundo atual exigem que as pessoas separem utilidade de significado, sobrevivência de devoção e produtividade de caráter, e essa dicotomia tem imposto uma profunda pressão sobre inúmeras pessoas. Luminara cura essas divisões de forma lenta e prática. Trocas são honradas. O trabalho artesanal é valorizado. Ensinar é uma honra. Cultivar alimentos é algo valorizado. Construir casas é motivo de honra. Reparar o que está quebrado é algo louvável. O ato de cuidar é valorizado. A arte que fortalece o sentimento de pertencimento de um povo é valorizada. O trabalho de cura é valorizado. O serviço público é honrado.
A cada profissão é pedido que sirva a vida de alguma forma visível, e essa simples expectativa muda o tom moral do trabalho. Uma pessoa não precisa mais abandonar seus valores intrínsecos ao iniciar seu trabalho diário para manter sua segurança econômica. Por meio dessa reunião entre sustento e significado, muitas formas de sofrimento humano silencioso começam a se dissolver, e uma sociedade mais saudável torna-se muito mais fácil de sustentar. Os assentamentos em Luminara são moldados em torno da relação com o mundo vivo, e isso confere à civilização uma qualidade visual e sensorial muito diferente. Vilas, cidades e metrópoles são construídas de forma que as pessoas mantenham contato regular com árvores, espaços para cultivo de alimentos, água corrente, habitat para pássaros e polinizadores, jardins públicos restauradores e locais de beleza compartilhados que não dependem do luxo para se sentirem acolhidas. Uma criança pode caminhar por um lugar assim e perceber que a terra não é meramente uma superfície a ser usada. A terra é uma companheira, uma mestra e uma confiança. O planejamento urbano reflete essa compreensão. A sombra disponível. Os espaços de convívio transmitem uma sensação de acolhimento. Os caminhos convidam a caminhadas e conversas. A água é tratada com reverência e habilidade. Os alimentos podem ser cultivados perto de onde as pessoas vivem. As residências são construídas levando em consideração o conforto térmico, a durabilidade, as proporções e a simples necessidade humana de tranquilidade. Isso não significa que todos os lugares sejam iguais. A expressão local ainda é extremamente importante. O que permanece em comum é o entendimento de que a forma construída deve ajudar as pessoas a se estabelecerem em reciprocidade, e não em afastamento. As crianças prosperam especialmente bem em tais ambientes porque seu desenvolvimento é moldado tanto pela estrutura quanto pela atmosfera. A educação em Luminara começa com uma percepção simples, porém abrangente. Uma criança não é uma máquina a ser preenchida com informações, mas um ser integral cujo caráter, percepção, habilidade, ternura e autoconhecimento merecem ser cultivados em conjunto. A aprendizagem precoce inclui linguagem, histórias, trabalhos manuais, números, símbolos, história, música, habilidades físicas, cooperação e relação com o lugar, mas tudo isso está inserido em uma formação mais ampla da pessoa. Os jovens aprendem a cumprir a sua palavra. Eles aprendem a falar honestamente, sem crueldade. Eles aprendem a se recuperar após sofrerem danos. Eles aprendem a trabalhar com as mãos. Eles aprendem a perceber a beleza sem precisar de entretenimento constante. Eles aprendem a participar de tarefas compartilhadas. Eles aprendem a cuidar de ferramentas, de espaços, de animais, de idosos e uns dos outros. Por meio desse tipo de educação, a maturidade torna-se visível e atraente desde cedo. A aprendizagem pública continua muito além da infância. A adolescência deve ser conduzida com cuidado, pois essa fase da vida carrega uma enorme força criativa e merece uma iniciação sábia, em vez de negligência. Os jovens adultos são acolhidos em estágios, percursos de serviço, artesanato, mentorias e responsabilidade comunitária real, para que a sua força e imaginação possam ser transformadas em contribuição. Os anos posteriores também recebem atenção respeitosa. Os adultos continuam a crescer por meio de conselhos, círculos de ensino, aprimoramento de habilidades, mentoria familiar, prática artística, aprofundamento espiritual e períodos de retiro ou estudo que renovam seu senso de direção. A terceira idade se torna uma fase valorizada porque a comunidade compreende o valor das vidas vividas com sabedoria. Um povo que ouve atentamente os seus mais velhos, ao mesmo tempo que valoriza a criatividade da sua juventude, alcança um equilíbrio notável. Frescor e memória começam a trabalhar juntas. Visão e contenção começam a servir uma à outra. Nessas condições, a continuidade social torna-se muito mais fácil de manter sem se cristalizar em estagnação. A tecnologia também encontra um lugar mais sábio nesta civilização.
Em Luminara, a invenção serve para reparação, clareza, saúde, acessibilidade e alívio de fardos desnecessários, enquanto a habilidade humana, o conhecimento incorporado e a sabedoria comunitária permanecem centrais. Ferramentas são bem-vindas. A criatividade é bem-vinda. Eficiência é bem-vinda. O que orienta sua utilização é a finalidade. Uma ferramenta ajuda a pessoa a estar mais presente em sua arte ou a afasta dela. Um sistema promove uma cooperação mais clara ou cria dependência e insensibilidade. Um novo método preserva a terra, restaura a água, alivia a pressão prejudicial ou fortalece a resiliência local. São esses tipos de perguntas que moldam a adoção de tecnologia. Uma sociedade amadurece muito quando compreende que a capacidade, por si só, não justifica o uso. O discernimento deve acompanhar a invenção se um povo deseja permanecer interiormente íntegro, ao mesmo tempo que se beneficia das dádivas do design inteligente. A cerimônia retorna em Luminara como um alimento público que ajuda as pessoas a se manterem orientadas para o que mais importa. O ritual compartilhado se entrelaça ao longo do ano de maneiras que marcam o plantio, a colheita, o nascimento, a passagem para a idade adulta, as parcerias, o luto, a reconciliação, a gratidão coletiva, o luto público e as estações de renovação. Por meio de tais atos comunitários, a sociedade se lembra de que a vida cotidiana ganha profundidade quando é encarada com reverência. A cerimônia também protege um povo de se tornar excessivamente mecânico. Uma cultura pode alcançar sucesso material e ainda assim sofrer de carência interior se esquecer de como parar, honrar, abençoar e lamentar em conjunto. Luminara mantém esses caminhos abertos. Reuniões públicas fazem mais do que entreter. Eles restauram a proporção. Eles ajudam uma civilização a reencontrar a si mesma. Elas lembram aos habilidosos, aos ocupados, aos sobrecarregados, aos ambiciosos e aos cansados que todos compartilham um mesmo pertencimento e uma mesma herança sagrada. Isso atenua a fragmentação social e promove um tecido comunitário mais saudável. Sob essa arquitetura, a justiça também muda de forma. Um povo que amadurece compreende que o dano deve ser tratado com seriedade, mas o propósito da justiça se amplia para além da mera punição, buscando a reparação, a responsabilização, a restauração e o reestabelecimento da confiança comunitária sempre que possível. Algumas circunstâncias ainda exigem limites firmes. Algumas ações ainda exigem uma intervenção enérgica. No entanto, o objetivo maior continua sendo a cura do corpo social e o fortalecimento da maturidade moral em toda a população. Os indivíduos são auxiliados a compreender o peso de suas ações, as raízes de sua conduta, as necessidades daqueles afetados e os caminhos pelos quais a reparação pode ser realizada de forma sincera. As comunidades também participam desse processo, porque uma civilização sábia sabe que as transgressões pessoais muitas vezes surgem dentro de padrões mais amplos que também merecem ser examinados. Por meio dessa abordagem, a justiça deixa de ser um teatro de superioridade moral e passa a fazer parte do compromisso contínuo de uma civilização com a verdade, a responsabilidade e a restauração. Em todo o mundo, a geração Ponte já está aqui, e o que torna esse grupo tão importante não é a fama, o status externo ou quantas pessoas conseguem reconhecer o que eles representam, mas o fato de estarem aprendendo a sustentar uma civilização futura no tecido da vida humana comum. Muito do que foi dito ao longo desta transmissão agora se reúne neste capítulo final, porque cada visão de Luminara, cada advertência transmitida pela memória de Atlântida, cada despertar interior, cada possibilidade cívica e cada imagem de uma gestão mais sábia chegam, enfim, às pessoas que estão dispostas a incorporar a ordem vindoura, mesmo ainda vivendo em um mundo inacabado. Essa é a função da geração de pontes. São eles que começam a praticar um tipo diferente de discurso enquanto a linguagem antiga ainda domina o espaço público. São eles que começam a formar relacionamentos mais saudáveis, enquanto os antigos padrões de pressão e desempenho ainda permeiam a cultura em geral.
São eles que começam a projetar casas, escolas, comunidades, empresas e locais de cura que carregam um padrão mais refinado, enquanto grande parte da sociedade ainda se organiza em torno da fragmentação. Por meio de pessoas assim, o futuro deixa de ser uma ideia e começa a se tornar habitável. Do nosso ponto de vista, este trabalho começa muito além da estratégia. Por trás de toda a estrutura existe uma orientação interna, e por trás de toda civilização existe um conjunto de acordos invisíveis sobre o que é essencial, o que merece confiança e o que os seres humanos vieram se tornar. Muitas pessoas na Terra estão sendo convidadas a abandonar o antigo padrão em que força, imagem, status ou brilhantismo técnico ocupavam o centro das atenções. Um outro tipo de lealdade está surgindo, uma que restaura a fonte indivisível ao lugar central e permite que cada dom, cada habilidade, cada ofício e cada forma de liderança se organizem em torno desse centro sagrado. Assim que essa mudança começa, até mesmo as escolhas mais comuns passam a ter um novo peso. O sucesso assume um significado diferente. Influência assume um significado diferente. A habilidade assume um significado diferente. A contribuição pública assume um significado diferente. Uma pessoa não pergunta mais apenas até onde pode ir. Uma questão mais madura surge: que tipo de ser está dando cada passo, e que tipo de mundo está silenciosamente se formando em torno da qualidade desse ser? Por essa razão, o primeiro trabalho da geração da ponte é introspectivo, constante e maravilhosamente prático. O motivo começa a receber atenção cuidadosa. A fala torna-se mais clara porque o exagero parece pesado demais para suportar. A integridade se aprofunda porque a alma se cansa de se dividir entre o que sabe e o que realiza. Pactos ocultos com a distorção começam a se desfazer, não por meio de um julgamento severo de si mesmo, mas por meio de um crescente amor pela simplicidade, sinceridade e coerência interior. Cada vez mais, vocês estão descobrindo que a paz interior não vem de circunstâncias perfeitas, mas sim do alinhamento entre o que é conhecido interiormente e o que é vivido exteriormente. Esse tipo de alinhamento não acontece de uma vez só, de forma dramática. Ela se forma na dignidade constante de dizer a verdade com clareza, de rejeitar o que já não pertence, de cumprir a palavra, de tratar os outros com firmeza e de permanecer próximo ao centro sagrado em meio às pressões cotidianas. Por meio de tais repetições, o ser humano se torna um terreno confiável. A limpeza interior começa então a moldar o relacionamento. Grande parte do mundo antigo ensinava as pessoas a se conectarem por meio do desempenho, da utilidade mútua, da competição velada, da negociação emocional ou da gestão discreta das percepções uns dos outros. A geração das pontes está aprendendo algo muito mais refinado. Eles estão aprendendo a colaborar sem cair na dominância. Eles estão aprendendo a orientar sem se acharem importantes. Eles estão aprendendo a discordar sem destruir a essência do relacionamento. Eles estão aprendendo a nomear o que é real sem criar inimizade com outra pessoa. Nada disso é trabalho pequeno. Na verdade, uma civilização ascende ou cai de acordo com a qualidade de seus laços humanos. Os lares se tornam sementes da cultura. As amizades se tornam escolas de maturidade. As parcerias se tornam campos de treinamento em reciprocidade. As comunidades se tornam espelhos nos quais cada pessoa pode permanecer na defensiva ou crescer em honestidade e habilidade. Por meio desses laboratórios relacionais, Luminara é ensaiada em miniatura todos os dias. Outra camada desta obra final diz respeito à autoridade, pois é uma ponte que as pessoas precisam aprender a assumir com responsabilidades conquistadas, sem recorrer aos antigos artifícios de controle. Na ordem vindoura, a autoridade pertencerá naturalmente àqueles cujas vidas se tornaram confiáveis por meio de longa prática, serviço humilde e repetidas demonstrações de firmeza sob pressão. Isso significa que a geração da ponte está sendo solicitada a reaprender o que merece admiração. A confiança do público precisará deixar de ser apenas um espetáculo e passar a ser algo mais maduro.
O brilho superficial já não será suficiente. O carisma por si só já não será suficiente. A retórica rápida já não será suficiente. Está surgindo um padrão mais profundo, que reconhece o valor raro de uma pessoa que consegue manter a lucidez enquanto outros reagem impulsivamente, que consegue ser gentil mesmo estabelecendo limites firmes, que consegue manter o foco no serviço mesmo assumindo responsabilidades significativas e que consegue permanecer aberta ao aprendizado mesmo após anos de contribuição. Quando um povo começa a honrar esse tipo de maturidade, o solo do qual surgirão os futuros anciãos torna-se fértil e preparado. É por isso que o Conselho dos 12 não pode ser formado por meio de marketing, popularidade ou teatro espiritual. Tal círculo só pode ser reconhecido após anos de fidelidade vivida. Deve advir de vidas testadas pela responsabilidade, moldadas pelo serviço e refinadas pelas disciplinas comuns que revelam se a sabedoria realmente se consolidou. A geração que constrói pontes tem, portanto, outra tarefa sagrada: tornar a profundidade visível novamente. A Terra passou longos ciclos recompensando velocidade, ostentação, volume e poder simbólico. A civilização vindoura precisará recompensar algo muito mais silencioso e muito mais duradouro. Será preciso honrar pessoas cujas palavras têm peso porque foram vividas, cuja presença acalma a confusão porque atravessaram suas próprias tempestades internas com honestidade e cuja liderança inspira os outros porque não tem uma ambição oculta de dominar. Uma cultura capaz de reconhecer essas pessoas já está caminhando em direção ao Luminara, porque está aprendendo a escolher anciãos que servem ao todo em vez de artistas que servem a si mesmos. O trabalho estrutural surge naturalmente dessas mudanças internas e relacionais. Uma ponte que leva as pessoas não pode se contentar apenas com a realização privada. Tudo o que se tornou claro internamente precisa começar a tomar forma. É aqui que muitos de vocês estão sendo chamados a construir, de maneiras modestas e duradouras. Alguns são solicitados a criar escolas que ajudem as crianças a desenvolver discernimento, firmeza e habilidade. Algumas pessoas estão sendo atraídas por espaços de cura que unem habilidade e ternura, ajudando a restaurar a dignidade daqueles que atravessam momentos difíceis. Algumas pessoas estão construindo lares que funcionam como lugares de sinceridade, hospitalidade, bênção e clareza moral. Alguns estão construindo empreendimentos que comprovam que o comércio pode sustentar a vida em vez de destruí-la. Alguns estão restaurando terras, cuidando de sistemas alimentares, ensinando artes práticas, formando círculos de estudo, orientando jovens talentos ou realizando encontros comunitários onde valores mais profundos se tornam compartilháveis e reais. Nenhum desses esforços é insignificante demais. Uma nova civilização não se constrói apenas por meio de grandes instituições. É construído através de 1000 formas de prática confiável. Em meio a tudo isso, a paciência se torna um sinal de sabedoria. Os seres humanos frequentemente imaginam que mudanças significativas precisam chegar por meio de espetáculos avassaladores para terem algum impacto. Mas as transformações mais profundas do mundo muitas vezes começam em cômodos modestos, em cozinhas, em oficinas locais, em círculos tranquilos, em ritmos familiares, em terras bem cuidadas, em salas de aula guiadas pelo carinho e em pequenas experiências econômicas realizadas por pessoas com motivações nobres. Esses lugares podem não impressionar a cultura antiga à primeira vista. Isso não diminui o seu valor. Muitas vezes, o futuro se revela primeiro onde a sinceridade é forte o suficiente para protegê-lo de demonstrações prematuras. Os construtores de pontes precisarão, portanto, de um tipo de coragem que não dependa de aplausos. Eles precisarão de coragem para continuar aprimorando o que é real muito antes que o resto do mundo tenha palavras para descrevê-lo. Eles precisarão de coragem para construir com cuidado, testar o que funciona, consertar o que não funciona e permanecer dedicados mesmo quando o crescimento se desenrolar gradualmente. Essa perseverança é uma das marcas da verdadeira gestão responsável.
Outra responsabilidade desta geração reside na gestão da herança. Muitos entre vocês carregam mágoas, lembranças ou cansaço de ciclos antigos em que possibilidades nobres foram distorcidas pelo orgulho, pela divisão, pelos excessos ou pelo uso indevido do conhecimento. Essa herança não pede mais para ser carregada como um fardo. Está pedindo para ser transformada em sabedoria. As pessoas que se lembram da dor do colapso geralmente estão entre as mais bem preparadas para reconhecer os primeiros sinais de desvio e corrigi-los com delicadeza antes que a tensão se torne insuportável. As pessoas que conhecem a dor do abuso de autoridade estão frequentemente entre as mais comprometidas em manter a liderança humilde e voltada para o serviço. As almas que conheceram a fragmentação são frequentemente as que mais prezam a coerência, a reciprocidade e a clareza moral. Nesse sentido, até mesmo a difícil herança da história humana pode se tornar parte da ponte, pois confere à civilização vindoura uma ternura mais profunda e uma maior seriedade em relação ao que deve permanecer central. À medida que esse amadurecimento continua, muitos começarão a sentir um chamado muito específico entre agora e a próxima mudança de estação. À medida que o prazo de junho se aproxima, um ato claro de participação deverá tomar forma através de cada pessoa que estiver pronta para servir a nova ordem de forma mais consciente. Para alguns, isso significará liberar um acordo, padrão ou função já concluído, cujo ciclo claramente chegou ao fim. Para outros, significará estabelecer uma nova disciplina que promova maior clareza interior e consistência. Alguns irão iniciar um projeto local. Alguns começarão a dar aulas. Alguns irão reestruturar seu trabalho para que ele reflita valores mais profundos. Algumas pessoas irão reunir outras em um círculo mais honesto. Algumas pessoas irão reparar um relacionamento fundamental para que um padrão mais limpo possa começar a partir daí. Algumas pessoas simplificam o ambiente ao seu redor para que o eu emergente tenha espaço para respirar e criar. A forma exata variará de alma para alma, mas o convite permanece o mesmo. Dê um passo concreto que o seu eu mais profundo possa reconhecer como fiel. Nesse ponto, o gênio prático da geração que constrói pontes se torna especialmente importante. A visão precisa aprender a ganhar forma. A compreensão precisa aprender a tomar forma em horários, hábitos, orçamentos, edifícios, relacionamentos, educação, comércio e cuidado comunitário. A inspiração por si só não consegue sustentar uma civilização. Deve estar ligado à gestão responsável. Uma vez unida, porém, até mesmo uma estrutura modesta passa a exercer uma força surpreendente. Um lar se torna um santuário de sanidade. A escola se torna um campo de treinamento para a cidadania plena. Um negócio se torna a prova de que o comércio pode ser ético e enriquecedor. Um espaço de cura se torna um refúgio de dignidade. Uma rede alimentar local torna-se uma expressão de reciprocidade. Um círculo de ensino se transforma em um centro tranquilo de renovação civilizacional. Esses não são projetos paralelos dentro de um trabalho maior. Eles estão entre os seus órgãos mais antigos e essenciais. Por meio delas, Luminara deixa de pairar como uma possibilidade distante e começa a ganhar vida através de formas concretas em lugares reais. Com o tempo, essa construção fiel transforma a própria cultura do reconhecimento. As pessoas começam a perceber com mais clareza quem tem conteúdo e quem tem apenas imagem. Eles começam a perceber a diferença entre alguém que consegue falar de forma convincente e alguém cuja vida se tornou um lugar seguro para se construir ao redor. Eles aprendem a confiar na constância em vez do brilho, no serviço em vez do desempenho e no cuidado comprovado em vez de grandes promessas. Quando um número suficiente de pessoas fizer essa mudança em conjunto, o surgimento de um verdadeiro círculo de anciãos se tornará possível. Nessas condições, o eventual Conselho dos 12 não precisará fazer campanha por legitimidade. Suas vidas já terão se tornado seu testemunho.
As pessoas os reconhecerão pela ordem, dignidade e clareza que emana de sua presença, bem como pela confiança que ajudaram a cultivar ao longo de gerações por meio do atendimento atencioso. Tal reconhecimento não pode ser apressado, e não precisa ser apressado. A maturidade tem seu próprio tempo, e uma civilização sábia o suficiente para esperar por uma liderança madura já está deixando para trás os padrões antigos. Tudo isso nos leva à articulação final e mais simples do trabalho da geração das pontes. O papel deles é se tornar o solo fértil sobre o qual Luminara possa se erguer. O solo recebe, retém, nutre e sustenta aquilo que um dia surgirá em forma visível. O solo não busca reconhecimento, mas sem ele nada duradouro pode crescer. O mesmo acontece com esta geração. Eles estão aqui para receber o nascimento interior da luz sagrada, para sustentá-la com firmeza, para nutri-la através do caráter e do serviço, e para apoiar sua emergência em formas que outros possam habitar. Por meio deles, o mundo vindouro encontra um terreno seguro. Por meio delas, a antiga divisão começa a se fechar no nível em que mais importa. Por meio delas, as crianças herdarão padrões mais limpos, as comunidades herdarão estruturas mais sábias e os futuros anciãos herdarão um povo capaz de reconhecê-las. A humanidade, portanto, não está à espera que uma nova luz criativa desça de algum lugar distante. A humanidade está se tornando o lugar de onde nasce. E, queridas sementes estelares, Luminara agora aguarda a sua criação. Se você está ouvindo essa pessoa querida, é porque precisava. Vou embora agora. Eu sou tia, de Arquituros.